Oi, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou contar um segredo pra você. Como é que o nosso cérebro aprende idiomas. Mas não é só isso não. Eu vou dar uma habilidade pra você, para que ninguém nunca mais possa mentir pra você só para te vender um curso por aí. Não importa quanto tempo esse vídeo vai durar, eu preciso falar sobre isso. Eu separei o vídeo da seguinte maneira. Eu vou falar tudo o que a gente sabe hoje com as últimas pesquisas sobre o que a neurociência realmente fala sobre como o nosso cérebro aprende idiomas. Eu também vou te falar por que eu acredito que nós aprendemos idiomas através de um instinto natural. E então, vou te falar o que você deve fazer sobre isso e como você pode ter o total controle sobre essa situação. Basta você ficar 5 minutos vagando pela internet para descobrir que vários vendedores de curso de inglês ou outros idiomas aí querem te vender uma chamada nova neurociência que descobriu como você emular o aprendizado de crianças. Mas será verdade mesmo? Será que podemos simular o aprendizado da criança? E será que elas realmente aprendem mais rápido que nós? Você quer realmente isso? Simular o aprendizado dela? Na verdade, o que acontece é que houve muita confusão ao longo dos anos. Por muito tempo se acreditou que somente o lado esquerdo do cérebro controlava a linguagem. Agora, a nova neurociência sim descobriu que a gente tem múltiplos locais. Por exemplo, o ventral stream, que não tem nada a ver com só o lado esquerdo do cérebro, permite com que a gente possa entender mais as mensagens, ou seja, ver com nossos olhos da mente. Ou também descobriu-se o tal do dorsal stream, que é onde a gente traduz as imagens em sons, e elas não estão nem um pouco relacionadas por relação de proximidade com o lado esquerdo somente do cérebro. O que acontece é que muitas vezes as pessoas usam a dita neurociência somente para ganhar status. Mas o que os estudos mais atuais dizem sobre isso? Como grandes neurocientistas Barbara Oakley, Alessandro Guida e vários outros mostram que nós temos uma divisão no cérebro sim, que é entre o modo focado e o modo difuso. E talvez o pouco desenvolvimento do modo focado nas crianças faça com que elas possam aprender um idioma de uma maneira mais simplificada. Mas veja que eu não digo fácil e também nem mais rápida. O que significa o modo focado e o modo difuso? Modo focado é quando você está simplesmente focado em uma tarefa, quando você está realmente querendo aprender, resolver aquele problema de matemática ou aprender aquela conjugação daquele verbo. Já o modo difuso é um modo muito mais aberto e arejado, quando você guarda para ser criativo ou quando você está lá no banho cantando e realmente tem uma ideia. Quando você usa o modo focado e o difuso, o seu cérebro consegue potencializar muito mais o aprendizado. E por que isso acontece em crianças? Porque as crianças têm pouca capacidade de concentração nos primeiros anos de vida e acredita-se que esse baixo desenvolvimento na zona de atenção faz com que elas possam aprender idiomas do modo mais simplificado. E por que eu digo mais simplificado? Porque, como a gente vai ver, idiomas são coisas realmente não só complexas, mas muitas vezes paradoxais, em que se você tentar aprender tudo pelas normas, tudo pelas regras, você vai acabar ficando com uma grande dor de cabeça. E por que eu não digo que crianças aprendem de um modo mais rápido? Esse é um outro mito em que várias pessoas por aí tentam ganhar o seu dinheiro, tentar ganhar sua confiança pautada nessa ideia. E eu vou te mostrar agora porque isso pode não ser verdade. Realmente a gente aprende mais rápido que crianças? Bom, segundo vários estudos feitos pelo Steve Brown e Jennifer Lawrence Hall, eles mostram que geralmente os adultos podem aprender muito mais no curto prazo do que apenas as crianças. Por quê? Porque simplesmente nós temos maior conhecimento de mundo. Nós conhecemos o mundo melhor do que as crianças e somos capazes de apreendê-lo e aprender a linguagem que ele carrega de uma maneira muito mais rápida. O que acontece é que a Universidade de Tel Aviv, no ano de 2007, descobriu que as crianças aprendem somente sutilezas da linguagem depois dos 10 anos. Ora, são 10 anos de estudos para você começar a pegar algumas sutilezas que um adulto pode pegar muito mais rápido. Por exemplo, crianças não entendem muito quando você está usando de sarcasmo pelo menos
até os 10 anos. Como os Holmes fala, quando a gente pensa que o aprendizado de crianças é mais fácil, na verdade, esse é um grande mito dado a distância psicológica. E o que é essa distância psicológica? Ora, só faz tempo que você passou por essa fase. E isso não quer dizer que aquilo foi difícil. Na verdade, foi realmente muito difícil. O que acontece é que as crianças geralmente são destemidas e elas têm muito tempo de exposição e grande motivação dos pais para aprenderem o idioma. O ambiente em torno dela é propício para que ela forme hábitos e encontre padrões para que ela possa aprender de uma maneira mais simplificada. Mas veja que não é em nenhum momento de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais otimizada. Na verdade, as crianças podem aprender isso de uma maneira mais simplificada. Só para você ter uma ideia, a Patsy Librow, que é uma das maiores especialistas em aprendizado de idiomas, diz nessas duas citações que qualquer implicação das pesquisas da linguagem no nosso cérebro são prematuras. E a maioria das pesquisas novas feitas pela neurociência é inconclusiva. Como eu te falei, a maioria das pessoas usa essa ideia de neurociência e simular o aprendizado de crianças somente para ganhar a sua confiança e o seu status. E agora eu vou te falar por que acredita-se que nós aprendemos os idiomas através de um instinto natural, criando hábitos e microhabilidades. Bom, e se a gente não pode, então, confiar nessa mágica da neurociência, como é que o nosso cérebro aprende idiomas? A gente aprende através do instinto natural, criando hábitos e habilidades. Pensa só, quando você começou a querer dirigir algum carro, alguma coisa, você não tinha que pensar em muita coisa ao mesmo tempo? No começo até parecia impossível, mas as coisas foram ficando mais fáceis. E agora, se você passa a dirigir, você faz tudo de uma maneira automática. O mesmo ocorre com a linguagem. Quando a gente estava começando a falar, realmente era muito difícil escolher as palavras. Se você já tentou aprender um idioma, você sabe que é realmente muito difícil no começo ter que ficar pensando qual palavra usar e qual não usar. Mas o passo que você vai aprendendo, isso vai ficando mais natural, exatamente como um hábito. Porque como foi que você aprendeu a dirigir um carro? É muito difícil explicar como você passou daquela sensação de ter que pensar em tudo ao mesmo tempo para essa sensação mais automática. Isso é um hábito. E é assim que o Chomsky, Pinker e vários outros explicam como nós aprendemos idiomas. Pense só, é muito difícil você aprender a formar hábitos, você formar habilidades somente resolvendo exercício de gramática, não é verdade? Por isso que geralmente essas abordagens falham em ensinar idiomas para as pessoas. Pense só, construir uma mesa aparentemente é muito fácil, basta você pegar o manual. Mas olha só, eu tenho uma mesa bem na minha frente que me deu uma baita dor de cabeça para construir e eu tinha o manual na minha frente. A prática, o hábito e as habilidades são construídas de outra maneira e não só pela teoria. E por que então? Porque eu digo que a gente aprender idiomas é através de um instinto natural, criando hábitos e habilidades. Porque olha só, você está entendendo tudo que eu estou falando e você é capaz de se comunicar com as outras pessoas, mesmo que você não saiba o que é um predicativo do sujeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque a língua é totalmente ilógica, ela é algo totalmente abstrato. Pense só, quando a gente começa a falar sobre o passado, o nosso idioma, a nossa língua não nos permite dizer em qual ponto do passado a gente está falando se a gente não usar alguma referência. Por exemplo, a gente não tem nenhum tempo verbal para dizer quando é que as coisas aconteceram. Então, quando você diz passado, quando você usa os verbos no passado, por exemplo, ele correu, você pode estar dizendo que ele correu desde 100 anos atrás até 3 segundos atrás. Isso é totalmente ilógico. E pense só, uma própria banana, que não é a mesma banana daqui a 2 segundos, ela deveria ter outro nome, pois ela é uma coisa totalmente diferente, porque ela vai amadurando ao longo do tempo. O idioma é algo totalmente ilógico e você não consegue colocar ele em muitas categorias não, mas a gente é capaz de falar e nos comunicar.
E é assim que não só o Pinker, Chomsky e outros linguistas mostram que o nosso instinto natural de aprender idiomas, essa capacidade inata que o ser humano tem, pode ser otimizada. E por que pode ser otimizada? Porque se você otimiza a formação de hábitos e habilidades, você faz com que essa sua capacidade inata seja muito potencializada. Pense só, se você tivesse que aprender a dirigir somente lendo os manuais que você recebeu lá na autoescola, provavelmente você nunca ia conseguir. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. E esse modo de aprender idiomas, o meu modo de você aprender idiomas, é um modo em que você otimiza a sua criação de habilidades e hábitos. Você passa por uma exposição primeiro, fazendo com que o seu cérebro decodifique as mensagens. Depois você passa por um processo totalmente automático em que você mesmo, sem saber como esse processo está acontecendo, você vai encontrando padrões. O seu cérebro é capaz de fazer isso. E gradualmente, quando você vai se expondo mais e mais ao idioma, ele vai se tornando cada vez mais fácil ao longo do tempo. E aí então que você começa a negociar sentido com outras pessoas, você começa a entrar em contato com outras pessoas, e entrando em contato com elas, você vai refinando tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você aprendeu através da exposição desse idioma, e isso aí vai criando como se fosse um mentor dentro do seu cérebro, fazendo com que você sim aprenda cada vez mais os meandros totalmente ilógicos desse idioma, de um processo totalmente natural. E aí então, se você continua a se expor através de maneiras interessantes e relevantes para você, você consegue formar hábitos e você consegue formar habilidades totalmente automáticas, fazendo assim em que você refine passo a passo essa habilidade inata que os humanos têm de aprender idiomas. E por que essa é a minha abordagem? Porque a gente não depende de uma fórmula mágica da neurociência para você aprender mais. Não, a neurociência pode dizer o que o nosso cérebro incrivelmente é capaz de fazer de uma maneira totalmente automática, através de um instinto que nós temos. E aí, então, o que você pode fazer é trabalhar o seu ambiente, é você talhar todo o seu entorno para que você potencialize essa sua capacidade inata que você tem, que você construa essas micro habilidades cada vez mais rápido. Pense só quantas micro habilidades você tem que ter para saber o idioma. Você tem que entender uma emissão de som, e essa emissão de som vai se transformar em uma imagem. Essa imagem vai ser levada ao seu cérebro e você vai entender que essa imagem ela conecta com outras imagens, e aí você vai criando uma imagem mental daquilo que se está falando. Olha só, isso é basicamente como uma música. Quando você escuta a Nona Sinfonia de Beethoven, você não escuta uma nota só, mas você escuta todas as notas em harmonia. E isso é a linguagem, ela é totalmente abstrata e difícil de você compreender como o nosso cérebro entende ela. É um instinto natural em que a gente passa a se habituar com ela e criar micro habilidades cada vez mais acuradas para entender que palavras separadas juntas formam um todo que a gente chama de sentido. E a minha hipótese é que você pode usar isso através de saltos quânticos, de saltos cada vez mais longes, que você, usando métodos cada vez mais eficientes, você pode saltar muito mais longe, você pode hackear esse seu instinto, fazendo assim com que você consiga desenvolver cada vez mais os seus hábitos e habilidades. E foi por isso que eu, ao longo de mais de 8 anos, desenvolvi somente um método, que leva você a fomentar muito mais hábitos e muito mais habilidades, para você acelerar o seu processo de aprendizagem, desenvolvendo cada vez mais os seus hábitos e as suas micro habilidades de modo sério, porque aqui a gente não acredita em mágica, a gente acredita em métodos. Esse meu método, ele ainda não está disponível aí para vocês, mas se você quiser saber mais sobre ele, eu deixei no primeiro link da descrição uma lista de espera, para quando ele estiver totalmente completo, fácil para que todos possam entender e acessível para todos vocês, você seja notificado. Clica no primeiro link da descrição e se cadastra na minha lista de espera. Imediatamente depois que você se cadastrar, você vai ser redirecionado por um post que eu escrevi lá no meu blog sobre qual é a importância de você aprender um novo idioma e por que você se torna uma pessoa incrível fazendo isso. Eu sou o Lee, eu fico por aqui e que Deus te abençoe.